Então, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa primeira reunião científica desse semestre. Sejam bem-vindos, né, os novos integrantes. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho a Fabiana, que é nossa colega de GP, né, Fabiana? Obrigada, Fabiana. Já esteve aqui um tempo atrás e agora vai trazer algumas atualizações sobre os índices multiparamétricos. Então, primeiro eu vou te apresentar, tá? Então, a doutora Fabiana Oi. Andrade Penito é fonoaudióloga, graduada pela PUC Minas, especialista em motricidade orofacial pela PUC Minas, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutor em estudos linguísticos pela UFMG, com estágio doutoral realizado na University of Edinburgh, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas da UFMG, tem experiência como fonoaudióloga perita da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado de Minas Gerais, como fonoaudióloga clínica e como instrutora de treinamentos em saúde vocal, comunicação humana e profissional e perícia administrativa. Muito obrigada, Fabiana, pela disponibilidade. Fica à vontade aí para compartilhar sua apresentação. Boa noite, pessoal. Antes de compartilhar minha apresentação, eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer aos professores o Alisson, Ana Cristina, Adriane. Eu tenho uma profunda admiração pelo grupo. Ingressei nesse grupo quando eu pensei em fazer meu pós-doutorado, né? Que foi supervisionado pela Ana. E foi uma grande descoberta, assim, porque é um grupo com profissionais altamente qualificados, renomados, estudantes também que estão em busca desse conhecimento, e eu também, como mais uma pessoa que estava em busca de conhecimento. Então, como a gente tem um grupo muito diverso, né, de estudiosos em diversas temáticas em voz, é um grupo que trouxe grandes contribuições e deixa sua marca também na minha trajetória profissional. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim, só que não Beleza? está em modo de apresentação. Tá, vou colocar aqui. Aí, vocês não vão aparecer para mim, tá? Qualquer coisa, podem sinalizar, né? Eu vou fazer a minha apresentação e aí, ao final, a gente bate uma bola, discute, né? Se tiver algum tipo de pergunta. Por quê? Como a Adriane falou, eu já falei sobre os índices acústicos multiparamétricos há um tempo atrás. Então, agora, minha proposta é falar um pouquinho desses índices, com foco no AVQI e no ABI, e aí eu vou trazer um pouquinho dessas atualidades e evidências, tá? Deixa eu só passar aqui. Então, a análise acústica da voz é dos instrumentos de avaliação, pensando nessa avaliação multidimensional da voz, que é a recomendação atual, né? Então, essa avaliação perpassa pela avaliação perceptiva auditiva, aerodinâmica, análise das imagens do exame laríngeo, a análise acústica da voz e a autopercepção. E a análise acústica, ela vem para complementar o o nosso ouvido está percebendo daquela qualidade de voz. Então, a gente tem dois caminhos, grandes caminhos com diversas possibilidades nesses dois caminhos. A gente tem a análise acústica qualitativa, né, por meio da espectrografia, onde a gente vai ver uma imagem, né, daquela qualidade de voz, e é extremamente importante. Eu uso muito a análise acústica qualitativa, porque ela também nos permite caracterizar essa voz de diversas maneiras. Então, o que a gente está vendo, ele traz informações que são importantes quando a gente pensa em fazer uma correlação com o nosso julgamento perceptivo auditivo, né, e com o que a análise acústica quantitativa, objetiva, através de números, ela vai nos mostrar. Então, de grande valor essa análise acústica qualitativa, lembrando que essa análise do sinal vocal por meio da espectrografia,
A gente se atenta a essas questões, a diversas, se tem flutuação de frequência, quando, até onde que esses harmônicos eles estão alcançando ali naquele espectro, se tem presença de ruído e onde que está a localização desse ruído. Então, é um instrumento de avaliação que nos permite avaliar amplos desvios de alteração vocal e as vozes também que não apresentam nenhum tipo de alteração naquele sinal. E direcionando para essa análise acústica quantitativa, a gente tem diversas medidas. E aí, se vocês me perguntar qual medida que eu vou usar, qual que é a melhor medida, depende do que você quer extrair com aquela informação. Então, aqui eu tentei agrupar essas medidas de perturbação a curto prazo, que vai analisar o sinal ciclo a ciclo. A gente tem a medida cepstral, a gente tem as medidas que estão relacionadas a longo prazo, a gente tem a frequência fundamental, um tanto de medida, são diversas possibilidades para a gente fazer essa análise objetiva do nosso sinal vocal. Diversas possibilidades de análise, né? Nessa análise quantitativa da voz, mas eu acho extremamente importante a gente conhecer o que cada uma dessas medidas podem revelar, para que a gente possa fazer uma escolha da melhor medida, da medida que vai performar melhor para aquilo que você quer obter de informação daquele sinal vocal. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento, que a gente saiba fazer a aplicação dessas medidas. Só que eu não vou falar sobre essas medidas isoladas, não. Eu não vou falar sobre o que o Jitter ele quer me mostrar, sobre o que o Shimmer ele quer me mostrar. Hoje a proposta é falar sobre os índices multiparamétricos. Como o próprio nome diz, um índice multiparamétrico, ele utiliza diversas medidas acústicas e aí ele oferece um score que vai nos auxiliar nessa caracterização da qualidade de voz. Então eu vou focar em dois índices que são muito utilizados, que é o Acoustic Voice Quality Index, o AVQI, e o Acoustic Breathness Index, que é o ABI, ok? A gente tem outros. No meu estudo de pós-doutorado, eu utilizei o AVQI, o ABI e o DSI, que é o Dysphonia Severity Index. Se der um tempinho no final, eu falo também um pouquinho sobre ele, tá? Mas eu pensei em trazer os estudos e fazer uma atualização mais direcionada para esses dois índices. Então, o AVQI, ele é um índice multiparamétrico que quantifica a qualidade vocal como um todo e auxilia na identificação da disfonia. Então, é um índice que vai nos auxiliar na caracterização daquela qualidade vocal. Abrange diversas medidas acústicas que eu vou mostrar para vocês a seguir. É um índice que foi desenvolvido pelo Yuri Marin em 2010 e colaboradores, e ele foi sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Então, é um índice que existem diversas versões, mas a versão 0301, que foi a versão validada para o português brasileiro, que eu vou falar também sobre esse estudo, e é a versão que a gente tem que utilizar, que é recomendada para utilização quando a gente pensa nessa caracterização da qualidade vocal dos falantes nativos do português brasileiro. Já o Acoustic Breathness Index, o ABI, ele também é um índice multiparamétrico, porque tem 9 medidas acústicas que são consideradas para a extração desse score, e ele é um índice mais direcionado para a identificação da característica de soprosidade na qualidade da voz. Então, ambos são baseados na análise acústica da vogal sustentada. A maior parte dos índices desses dois foi validado com os 3 segundos centrais da vogal a vogal A sustentada. E uma diferença em relação ao índice em relação ao índice e as medidas acústicas tradicionais, é que enquanto as medidas acústicas tradicionais podem ser extraídas por meio da vogal,
O índice acústico, assim como a medida cepstral, CPP e CPPS, também podem ser extraídos através da concatenação, que é você pega a vogal, pega a fala dirigida, junta uma na outra e faz a extração desse índice. Então, isso é uma vantagem, porque quando a gente tem a utilização de uma fala encadeada, de uma fala dirigida, a gente tem um material acústico que se aproxima mais da fala espontânea. Então, para a extração dessas duas medidas, a gente tem disponível o software PRAAT, que foi desenvolvido é, pelo Zola em Amsterdã, né? E ele é disponibilizado gratuitamente para download na internet, e também o VoxPlot, que também é um software gratuito que através dele é possível a gente fazer as gravações nesse software e obter os scores desses dois índices, mas também ele mostra diversas medidas acústicas de forma isolada, então é um software bem interessante para utilização. Mais para frente também eu vou mostrar um pouquinho sobre ele. Então, eu já vou mostrar de cara a carinha do índice, né? Como que ele aparece para a gente. Aqui eu utilizei o Praat. Então, aqui no Praat eu tenho esse Sound SV, que representa Sustained Vowel, os 3 segundos centrais da vogal A, em frequência e intensidade habitual. Então, a pessoa produziu a vogal. Vocês escutam bem? Alguém só me dá um ok para eu saber que tá tudo beleza? Sim, Sim. Joia. Então, os 3 segundos centrais dessa vogal A, e aqui a contagem. Eu vou falar também do estudo, né, tanto de validação desses índices no português brasileiro, mas também de um estudo que investigou qual tarefa de fala teria uma melhor acurácia para esses índices. Então, no português brasileiro, ficou estabelecido a contagem de 1 a 11, uma vez que nós não temos um texto foneticamente balanceado, e nas outras línguas, muitas línguas usam esse texto foneticamente balanceado como essa tarefa de fala dirigida para a extração do índice. Então, no português brasileiro, a vogal A, que normalmente é utilizada em todas na grande maioria das línguas, né, que esse índice foi validado, e a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem aqui o Sustained Vowel, Continuous Speech, e no PRAAT a gente obtém o índice, aqui a gente tem uma VQI com as 6 medidas, né? Tem medidas a curto prazo, medidas cepstrais, medidas a longo prazo, o ABI também, que é mais direcionado para a soprosidade com as suas 9 medidas, e a gente tem aqui uma escala de 0 a 10. No português brasileiro, nosso ponto de corte para o AVQI é 1,33. Então, o que tiver acima desse valor já caracteriza algum grau de alteração na qualidade vocal, e o ABI, que se tiver acima de 2,94, também já caracteriza uma presença de soprosidade naquela qualidade de voz. Então, a validação do AVQI para o português brasileiro na versão 03.01, ela aconteceu em 2019, né, com a publicação mesmo em 2019. E aí eu vou falar um pouquinho desse estudo para a gente conhecer como que isso foi caminhando. Então, aqui a gente tem as 6 medidas acústicas, né, que fazem parte desse índice, e as tarefas 3 segundos centrais da vogal A e a contagem de 1 a 11 em frequência e intensidade habituais. Então, foram essas duas tarefas que foram consideradas para validação no português brasileiro com a versão 0301. A versão mais atual do índice não é uma versão gratuita, é a versão 0206,
E quando a gente vai pensar em utilizar o índice para verificar essa questão, essa caracterização da qualidade de voz, a recomendação é que a gente utilize a versão 0301, que foi a versão validada para o português brasileiro. Ah, mas qual que é a diferença entre uma versão e outra? A gente tem pequenos ajustes no cálculo do índice, e isso pode dar pequenas diferenças quando a gente vai rodar e obter o score para caracterização de uma qualidade de voz. Então, o que esse estudo de validação ele buscou? Verificar a validade concorrente do índice com avaliação perceptiva auditiva. A maioria dos estudos fazem essa investigação de validade concorrente do índice com o julgamento perceptivo auditiva, para ver o tanto que esses resultados eles são parecidos, eles são semelhantes, e também buscou verificar a acurácia diagnóstica na detecção de vozes disfônicas. Então, a amostra foi de 150 indivíduos, 113 disfônicos e 37 sem alterações, né? Sem desvios na qualidade de voz. E aí o resultado foi de 0,716 de validade concorrente, com relação forte com o julgamento perceptivo auditivo, 90,4 de acurácia diagnóstica, uma excelente capacidade de discriminação entre vozes saudáveis e disfônicas, e o ponto de corte, como eu falei, de 1,33, um score acima daquela escalinha lá de 1,33, revela algum tipo de alteração vocal. Então, quando a gente pensa nesse AVQI em relação às línguas, como eu falei para vocês, a grande maioria desses estudos validou o índice para determinação desse ponto de corte entre normalidade e alteração, utilizando os 3 segundos centrais da vogal A e a grande maioria com a leitura de um texto foneticamente balanceado. E aí a gente tem vários pontos de corte. É um índice que apresenta uma variação nesse valor do ponto de corte quando a gente compara com diversas línguas. Então, o português brasileiro, que é um ponto de corte de 1,33, se a gente for olhar aqui entre todas as línguas, é das línguas que tem um ponto de corte mais baixo para o índice, bem próximo também do inglês americano. E aí eu trouxe esse outro estudo também que é importante a gente ter o conhecimento, que é relacionado às tarefas. Porque já que a gente não tem um texto foneticamente balanceado, a Marina Engler investigou, né, junto com os demais pesquisadores, incluindo o Yuri Marin, que está diretamente envolvido com o desenvolvimento do índice, qual material de fala apresentava maior correlação com o julgamento perceptivo auditivo e o score do AVQI, e maior acurácia diagnóstica no português brasileiro. Então, com os participantes foram 38, e esse número aqui, meu tá errado, né? 50, tá errado aqui, viu, gente? 50 indivíduos, 38 disfônicos e 12 sem alterações vocais. E aí, eles utilizaram como material de fala meses do ano, de janeiro a dezembro, contagem de 1 a 20, frases do protocolo KPV, olha lá o avião azul, algumas frases desse protocolo, acompanhados da vogal sustentada A dos 3 segundos centrais dessa vogal A em frequência e intensidade habituais. Então, eles pegaram essas amostras de fala e editaram essas amostras em durações diferentes. Então, a primeira duração foi a amostra completa. Então, meses do ano de janeiro a dezembro. Contagem de 1 até 20. No D2, eles customizaram essa amostra com um ponto de corte. Então, o que elas fizeram? A extração dos segmentos surdos e a edição do material de 3 segundos. Então, por exemplo, quando a pessoa falou lá 1, 2, a gente tem, né, vários segmentos surdos, como por exemplo o S no 2, e aí a gente tem um script que faz a extração desses segmentos surdos e mantém só o que for sonoro para análise. E isso é feito na hora que a gente vai rodar o script do AVQI e do ABI
para não caracterizar uma fricativa, por exemplo, ficar parecendo um ruído da glote, né, um ruído glótico, sendo que é uma questão relacionada à fala. Então, nesse D2 aqui, elas extraíram os segmentos surdos, editaram os segmentos sonoros em 3 segundos e concatenaram com mais 3 segundos da vogal A. E nessa amostra 3 aqui, eles realizaram uma amostra com ponto de corte definido. Então, meses do ano, de janeiro a agosto, totalizando 22 sílabas, contagem de 1 a 10, totalizando 15 sílabas, e 3 frases do KPV, totalizando 32 sílabas. E aí, o que é que eles verificaram? Resultados de correlação do julgamento perceptivo auditivo com o score do AVQI. A melhor correlação, contagem de números, sendo mais forte para os números de 1 a 10. E resultados da acurácia diagnóstica, contagem de números 1 a 10/20, melhora acurácia e sensibilidade. Então, ficou como um material, né, de fala para extração desse índice no português brasileiro, a contagem, tá bom? E aí, esse artigo que eu vou falar para vocês agora é um artigo que foi um estudo que foi realizado por mim, pela Ana Cristina, pela Jéssica, pela Sofia. Ele foi enviado para publicação no Journal of Voice. A gente foi enviado recentemente, então a gente não teve ainda resposta em relação ao artigo, mas a gente teve como objetivo, porque, ó, validou, a gente teve um estudo que indica que a contagem de 1 a 10, ela teve uma acurácia boa e uma boa recomendação, o índice foi validado com a contagem de 1 a 11, e aí a gente pensa assim, eu fiz o meu estudo, que eu vou falar mais para frente, utilizando 1 a 11, e aí é 1 a 10, é 1 a 11, é 1 a 12, que tanto desse material de fala, que vai até que momento dessa contagem, se a gente pega de 1 a 20, a gente vê que tem uma mudança nesse score do AVQI. Então, a gente realizou esse estudo com o objetivo de comparar os resultados do AVQI e do ABI nessa versão 03.01 em durações diferentes da tarefa de fala encadeada. Então, o nosso estudo ele foi realizado com 86 professores, 48 mulheres e 38 homens sem alterações laríngeas. Aqui a gente tem uma caracterização desse grupo. Das mulheres, 24 não apresentavam desvios vocais e 24 desvios leves. Dos homens, 27 sem desvios e homens com um grau de alteração leve na qualidade da voz. E a gente pegou essa tarefa de fala de contagem e editamos em diversas durações, variando de 15 a 42 sílabas. Então, a gente pegou a amostra de fala de 1 a 10, rodamos os índices. De 1 a 11, rodamos os índices. 1 a 12, a gente vê essa figura aqui para os homens, essa figura aqui para as mulheres. Aqui, o valor do score do AVQI. E aí, o que a gente vai observando? À medida que a gente vai aumentando a amostra, a gente tem um aumento do índice, do valor do score, o que era esperado. A gente está oferecendo mais material de fala para aquele índice, né? Para aquela conta rodar. Então, mas a gente queria saber em qual momento tinha uma diferença significativa no score do índice, né? Então, o que a gente viu? No AVQI, a gente percebeu um aumento de seus scores com o aumento do número de sílabas, que é o que eu falei para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente tem de 1 a 10, a gente tem esse valor do score. Quando a gente compara com 1 a 20, a gente já tem esse valor do score. Mas nós verificamos diferenças significativas que surgiram a partir de 33 sílabas, 1 a 17 nos homens, bem aqui, e 1 a 16 nas mulheres. Ou seja, se você usar como material de fala 1 a 10, 1 a 11, 1 a 12, não vai fazer uma diferença, tá? Então, isso só para a gente tirar essa dúvida e a gente ver também como é que o índice ele vai performar diante dessa amostra de fala aumentada, tá? E no ABI, a gente não observou
variação significativa entre essas diferentes durações da tarefa de fala. Então, assim, a gente tem visto um aquecimento dos estudos com o uso desses índices acústicos nessas 2 últimas décadas e mais nessa última década. Então, é, eu trouxe também, né, o meu estudo do pós-doc para apresentar rapidamente, porque eu investiguei o AVQI, o ABI e o DSI, mas com outro desfecho, né? Não foi para identificar alteração na qualidade da voz ou não, foi para verificar o desfecho de professores que são considerados sem restrição ao trabalho e professores que são considerados com restrição ao trabalho. Então, eu investiguei a acurácia desses 3 índices nessa tomada de decisão fonoaudiológica pericial, porque eu trabalho na perícia do Estado, na avaliação das condições vocais de professores, para nos auxiliar. A gente não vai tomar uma decisão pericial baseada somente no que o índice ele revela, porque aí a gente tem que retomar e pensar que essa avaliação da voz ela deve ser preconizada de forma multidimensional, mas é um índice que nos auxilia nessa tomada de decisão fonoaudiológica. Então, o nosso desfecho que foi sem restrição e com restrição ao trabalho, eu fiz o meu estudo com 21 professoras consideradas sem restrição, foram na perícia, passaram pelo processo admissional e foram consideradas sem restrição, e 21 consideradas com restrição ao trabalho. Então, o que eu observei no meu grupo? De quem que ele era composto? Esse grupo sem restrição, eu tinha 11 professoras sem desvios vocais, 9 com desvios leves e uma com desvio moderado. E no grupo com restrição, 10 com desvios leves, 7 com desvios moderados e 4 com alterações severas da qualidade de voz. Como resultado, os grupos apresentaram diferenças significativas nos scores dos índices, dos 3 índices, né? O AVQI, o ABI e o DSI. E aí, essa forma de fazer a análise estatística através dessa área dessa curva ROC, aqui a gente tem essa curva dos 3 índices, o AVQI, o ABI e o DSI. O DSI foi o índice que apresentou a maior área nessa curva. O DSI, ele é um índice que faz uma caracterização da gravidade dessa disfonia, mas como ele envolve tarefas que variam frequência e intensidade, ele também está mais direcionado para avaliação da funcionalidade da qualidade da voz. E ele realmente foi o que teve o maior valor dessa área de curva, mas eu estava querendo verificar os pontos de corte desses 3 índices para diferenciar, distinguir os grupos de professores considerados sem restrição ao trabalho e com restrição ao trabalho. Então, o meu ponto de corte para o VQI foi de 3,33, lembrando que o ponto de corte desse índice para outro desfecho, identificação de alteração na qualidade da voz ou não, é de 1,33, como eu falei para vocês. O ABI, a gente teve um ponto de corte de 4, então, professoras com o ABI maior do que 4 foram consideradas com restrição, e o DSI, um ponto de corte de 1,62. O DSI, ele também é um índice multiparamétrico, como eu falei para vocês, ele também tem aquela escala coloridinha, como eu mostrei para vocês, o AVQI e o ABI, mas a escala dele é um pouquinho diferenciada, porque ela tem valores negativos. E o DSI, quanto maior for o valor do índice, melhor. É diferente do AVQI e do ABI, que quanto maior o valor, a gente vai ser pior, né? E no caso do AVQI, a gente vai ter uma alteração da qualidade da voz maior, e no caso do ABI, a presença de soprosidade em grau maior também. E também temos a validação do Acoustic Voice Breathness Index, tá errado, né? Acoustic Breathness Index, aqui tá do ABI,
ver um voice aqui a mais, que engloba 9 medidas acústicas, são medidas também bem direcionadas à detecção de ruído no sinal de fala, mas também para o português brasileiro, a obtenção desse índice é baseada em 3 segundos centrais da vogal A e na contagem de 1 a 11 em frequência e intensidade habituais, e esse é o estudo também da Marina Engler, e dos demais autores, que foi um estudo muito importante também no estabelecimento desse ponto de corte, como eu falei para vocês, com um ponto de 2,94. Acima disso, a gente já pode pensar na presença da soprosidade na voz. Então, foi bem parecido, né, essa validação do ABI com o AVQI. Então, elas buscaram investigar essa validade concorrente com o julgamento perceptivo auditivo e verificar qual que é a acurácia diagnóstica do ABI, com uma amostra de 150 indivíduos, 113 com disfonia, 37 sem alterações. E aí encontraram uma correlação forte com o julgamento perceptivo auditivo, uma boa capacidade de discriminação da soprosidade e um score acima de 2,94, apontando para soprosidade. O ABI também é um índice validado em diversas línguas. Então, aqui a gente tem os pontos de corte dessas línguas, da mesma forma que o AVQI, eles também utilizam os 3 segundos centrais da vogal A e utilizam os textos foneticamente balanceados nas determinadas línguas. E aí, o que a gente pode ver? Que o português brasileiro tem um ponto de corte que se aproxima mais do persa e do inglês americano. E aí eu vou falar também um pouquinho desse artigo que a gente acabou de ter o aceite no Journal of Voice, que é fruto do mestrado da Jéssica, orientado pela Ana Cristina Cortes e por mim, co-orientado. E aí, esse estudo ele partiu de uma pergunta assim, a gente pensa que o índice ele é muito interessante para o uso, né? Para nos auxiliar de uma maneira objetiva na caracterização dessa qualidade de voz. Mas as dúvidas elas vão surgindo e a gente pensa que a gente precisa investigar também o uso desse índice para populações específicas, né? Em crianças, em adultos. Esse índice foi um índice validado e nessa validação dos participantes, a gente tinha participantes do sexo biológico masculino e feminino, todos, né, juntos nessa amostra. Mas será mesmo que não tem nenhuma diferença quando a gente pensa em sexo biológico, quando a gente pensa no grau do desvio vocal? Então, os scores dos índices variam de acordo com o sexo, na ausência de alterações laríngeas. Como que isso funciona? Então, o objetivo desse estudo foi analisar os 3 índices AVQI, ABI e DSI, além das medidas cepstrais, de acordo com o sexo e a qualidade vocal de professores sem alterações laríngeas. Então, como participante, as 86 professores, né, 48 mulheres e 38 homens sem alterações laríngeas. As mulheres, metade G0 e metade com o grau de alteração vocal leve. Os homens, 27 sem alteração vocal e 11 com desvios leves. E aí, quando a gente vai acessar os estudos disponíveis na literatura que compararam o AVQI, por exemplo, entre o sexo biológico masculino e feminino, a maioria deles aponta para uma independência do sexo biológico em relação ao índice. Mas a gente tem alguns estudos que verificaram diferenças significativas. Então, a gente pegou essas tarefas dos 3 segundos centrais da vogal A e a contagem de 1 a 11 para a extração do AVQI e do ABI. Para a extração das medidas cepstrais, a gente utilizou a vogal, a contagem e uma frase do KPV, que é olha lá o avião azul, e tarefas do DSI, que, como eu falei para vocês, como ele investiga funcionalidade,
vocal, ele utiliza uma tarefa aerodinâmica, que é o tempo máximo de fonação. Ele utiliza a vogal A glissando até da frequência habitual até atingir a frequência mais aguda que o indivíduo consiga produzir. E ele também utiliza a vogal A da maneira mais fraca possível, para variar essa intensidade. E aí, o que que a gente verificou? A gente pegou esses três índices, as medidas sepstrais, e fizemos uma comparação entre os sexos e entre o grau de desvio. Então, no primeiro momento, quando a gente mandou para a revista, a gente colocou todo mundo no mesmo pacote. Mulheres e homens com a disfonia leve, sem desvio, e aí a gente verificou diferença significativa no AVQI, no ABI e no DSI. Quando a gente separou as mulheres do grupo G0, as mulheres sem alterações vocais, com as mulheres com disfonia leve, a gente verificou diferença significativa no DSI e na medida sepstral fala, com valores maiores dessas duas medidas no G0, conforme esperado, né? Então, se a gente pensa que o CPPS nas mulheres G0 foi maior, significa que o nosso pico sepstral ele apresentou um valor maior e os harmônicos apresentaram um maior distanciamento do ruído. Quando a gente pensa no DSI, lembra que eu falei? Quando a gente tem um valor do DSI maior, melhor. Então, a gente verificou isso no grupo das mulheres G0, quando a gente comparou com as mulheres G1. Quando a gente pegou os homens G0 com os homens G1, não verificamos diferenças significativas. Quando a gente fez a comparação entre os sexos, né, as mulheres G0 com os homens G0, aí o que deu diferença significativa? O ABI, que é o índice direcionado à detecção da soprosidade, e o CPPS fala, com valores maiores para as mulheres. E aí, quando a gente pensa nesse ABI aqui, a gente pensa também nessas diferenças anatômicas que existem, estruturais, né, da laringe feminina e da laringe masculina, né? Então, existe essa tendência das mulheres terem algum grau de soprosidade na qualidade vocal por conta dessa configuração laríngea, e a gente viu, esse índice apontou a diferença nesse score quando a gente comparou os dois grupos. Também para as mulheres G1 e homens G1. O ABI estava aqui novamente, mas também o AVQI apontou uma diferença significativa entre esses dois grupos, com valores maiores para as mulheres. Então, elas tiveram, né, um valor maior do AVQI, que caracteriza uma alteração vocal maior em relação aos homens, e também do ABI, que aponta para uma soprosidade maior em relação aos homens. Então, como conclusão, qualidade vocal e sexo biológico influenciaram, né, no caso desse estudo, os parâmetros acústicos da voz, mas a gente pensa talvez em obter valores de referências que são específicos. E aí, a gente tem um estudo também recente que comparou o CPPS e o AVQI de crianças com vozes normais e alteradas, porque como esses índices vêm sendo cada vez mais utilizados, como eu falei, é importante a gente fazer uma caracterização direcionada para essas populações específicas, né? Alguns outros estudos em outras línguas mostram que crianças como adultos mais velhos tendem a apresentar o valor do AVQI mais alto quando a gente compara com os adultos. E aí, esse estudo aqui, ele buscou relacionar, né, o índice com o julgamento perceptivo auditivo, estabelecer pontos de corte para as crianças. Então, a amostra foi composta por 185 crianças, 93 meninos e 92 meninas, com idades entre 3 e 12 anos. E essas amostras foram obtidas de um banco de vozes com 3 segundos aproximadamente da vogal E sustentada e a contagem de 1 a 10. E aqui a gente tem essa variação da tarefa
em relação à vogal sustentada, que a maior parte dos estudos utiliza os 3 segundos da vogal A. Os resultados direcionados aos pontos de corte, o que eles verificaram? Que as crianças com alteração vocal apresentaram valores menores de CPPS, conforme esperado, e valores maiores do AVQI também, conforme esperado. Quanto maior o valor, maior o grau de alteração daquela qualidade vocal. E verificaram esses pontos de corte para o CPPS vogal e fala, e especificamente para o AVQI, um ponto de corte de 2,01 acima desse valor caracterizaria alteração na qualidade da voz, um valor de ponto de corte um pouco acima do estabelecido no português brasileiro adultos, que é de 1,33. E aí eu vou falar agora de outros estudos também fora do português. A gente tem esse estudo de meta-análise, que foi realizado também pelo Yurin, um dos desenvolvedores do AVQI. Também o Latozek, que é um grande estudioso dos índices acústicos multiparamétricos, e é um estudo que foi realizado para quantificar a evidência relativa à acurácia diagnóstica do AVQI. Então, eles pesquisaram a sensibilidade, né, que é a capacidade do teste de identificar as vozes alteradas, disfônicas, a especificidade, que é a capacidade do teste de identificar as vozes sem desvios, a validade concorrente, que a gente já falou anteriormente, né, muitos estudos têm esse foco de investigação em relação às mudanças na qualidade vocal baseada no julgamento perceptivo auditivo. Então, eles incluíram estudos que investigaram a validade clínica do AVQI, utilizaram o julgamento perceptivo auditivo como referência, seguiram as diretrizes PRISMA e fizeram uma investigação de estudos de 2010 até abril de 2021. O que eles encontraram? Desses 198 estudos rastreados, 33 estudos foram incluídos. Então, para verificar a acurácia diagnóstica do índice, foram consideradas 11.447 vozes. A validade concorrente foi verificada baseado nessas 10.272 vozes. E a sensibilidade à mudança foi verificada baseada nessas 326 vozes. E o que eles obtiveram como resultados? Uma alta sensibilidade e especificidade do índice. O AVQI foi capaz de distinguir vozes saudáveis de vozes alteradas, forte concordância com o julgamento perceptivo auditivo. Retomando um pouquinho, assim, em relação às medidas acústicas, aos índices, o que eu uso, a gente tem que pensar muito, né, nessa correlação entre o que o índice, entre o que a medida objetiva ela vai revelar com o que a gente está ouvindo, né? Se a gente tivesse uma discrepância muito grande entre o resultado dessas medidas objetivas com o que a gente escuta, seria de muito pouca utilidade esses recursos acústicos, né? Então, é extremamente importante a gente ter esses estudos que mostram essa relação forte entre esses instrumentos, visto que a acústica ela vai complementar a avaliação perceptiva auditiva. A gente tem um outro também estudo que foi realizado também pelo Latozek, né, e pelo Jacob, que buscou avaliar a confiabilidade absoluta e relativa do AVQI e do ABI e investigar a variabilidade natural de vozes saudáveis. Então, por exemplo, se eu rodar o teste em momentos diferentes, tem uma grande variabilidade? Qual que é essa variabilidade natural? Como que ele se comporta nesse tipo de investigação? Então, a amostra foi de 39 falantes nativos do alemão, 32 mulheres e 7 homens vocalmente saudáveis. Eles utilizaram as primeiras 27 sílabas de um texto foneticamente balanceado do alemão e os 3 segundos centrais da vogal A. Então, assim, foi um estudo que avaliou diferenças significativas entre medidas de teste e reteste dos índices, tanto do AVQI quanto do ABI, e eles verificaram esse MDC,
essa mudança mínima detectável, realizando uma coleta durante 3 semanas. Então, coletava, rodava o índice, coletava, rodava o índice, coletava, rodava o índice. E eles utilizaram o Voxplot, que eu vou mostrar ao final para vocês. Então, eu coloquei a tabelinha aqui para ilustrar. A gente pode observar que não houveram diferenças significativas entre os scores dos índices no teste dessas 3 semanas. O AVQI, de acordo com a análise, né, dos dados, mostrou boa confiabilidade e o ABI, excelente confiabilidade nesse estudo. A confiabilidade absoluta medida com aquela medidinha lá de MDC produziu um valor teste-reteste de 0,78 para o AVQI, 0,66 para o ABI. Então, desvios dentro dessa faixa podem ser devidos às alterações, às variações naturais da voz, como se fosse um viés aleatório, tá? E a limitação do estudo, realizado com vozes sem alterações, incluir vozes com alterações e ampliar a amostra, além de replicar e realizar esse estudo em outras línguas que os pesquisadores colocam como importante. Um outro estudo bem interessante, esse eu fico morrendo de vontade de fazer no português brasileiro, que foi um estudo direcionado para o AVQI. Lembra, a gente tem aquela escalinha lá de 0 a 10, o ponto de corte do AVQI para o português brasileiro 1,33, o que está para baixo, ok? O que está para cima indica algum grau de alteração na qualidade da voz, mas onde que caracteriza, por exemplo, uma disfonia leve, acima de 1,33, onde que caracteriza uma disfonia moderada. Esse estudo para o português brasileiro a gente não tem, mas esse aqui que eu estou mostrando para vocês eles fizeram, né, com falantes nativos do canarês, uma língua falada na Índia, se não me engano, tá? Se eu tiver errada, depois eu volto, eu faço uma retratação. Então, eles determinaram a acurácia diagnóstica do AVQI nessa versão, não é na 0301, na discriminação do grau de disfonia na faixa etária de 18 a 40, de falantes nativos do canarês. Amostra 163 indivíduos sem alteração vocal, 134 com disfonia, e as tarefas foram de 3 segundos centrais da vogal A e uma leitura de texto foneticamente baseado naquela língua. E aí, o que eles acharam? Aqui tá a escalinha, ó, que eu mostrei para vocês, mas esse ponto de corte aqui tá do português brasileiro, mas só para ilustrar, eles verificaram um AVQI entre G0, sem desvio, e disfonia leve, de 2,5, então eu fiz aqui, ó, entre o G1 e o G2, a disfonia leve, a disfonia moderada, nesse intervalo de 2,5 e 4,17, e entre a disfonia moderada e a disfonia intensa, de 4,17 a 6,23, com esses valores, tanto daquela área lá da curva ROC, quanto de sensibilidade, de especificidade para cada um deles. Então, eu acho interessante esse dado aqui, que mostra que um valor, por exemplo, do grau moderado para o grau severo, uma acurácia maravilhosa, com uma sensibilidade, uma especificidade também muito boa, a gente pode observar que à medida que o grau da disfonia ela vai aumentando, isso é uma coisa depois até para discutir às vezes até com a Ana, de quem adora tudo de voz, e com todos vocês que estão aqui também, mas que fazem muitos estudos relacionados a essa avaliação perceptiva auditiva, a Priscila, que acabou de defender brilhantemente o doutorado dela, mas é uma informação interessante, porque quando a gente vai classificar uma voz com um grau de alteração maior, é mais fácil para o avaliador do que quando a gente vai classificar uma voz que a gente fica na dúvida se tem uma disfonia leve, se não tem. E a gente observa um índice também, como esses estudos de acurácia, eles são baseados nesse julgamento perceptivo auditivo. Quanto maior
o grau de desvio, mais acurácia o índice ele também aponta. Então, como conclusão do estudo, uma acurácia diagnóstica satisfatória do AVQI na distinção do grau de disfonia nos falantes nativos do canarês, e elas também desenvolveram um aplicativo com pontos de corte da língua que eu não consegui acessar. Então, não sei se ele é disponibilizado, sabe? Assim, abertamente. A gente também tem esse estudo que foi desenvolvido para estimar a diferença mínima importante, esse Minimal Important Difference, do AVQI no tratamento das disfonias, que é um artigo também mais recente, né, de 2024, com uma amostra de 110 indivíduos com alteração vocal, submetidos a tratamento, né, a fonoterapia, falantes nativos do japonês. Então, eles fizeram medidas pré e pós-intervenção, tratamento, e rodaram tanto os scores do AVQI, quanto também o Voice Handicap Index 10, o índice de desvantagem vocal, IDV-10, no caso para o português brasileiro, né, mas o estudo foi realizado com falantes nativos do Japão. Então, o que eles fizeram? Essas estimativas dessa diferença mínima, que é importante, foram baseadas no julgamento perceptivo auditivo de clínicos e no autorrelato dos participantes, utilizando como instrumento o VHI-10. Então, o que eles observaram dos resultados quando a gente direciona para esse julgamento perceptivo auditivo dos clínicos? Uma redução de 0,95 no AVQI foi identificada como uma diferença mínima, importante e perceptível significativamente. Então, se a gente tem uma redução de 0,95 no índice, foi identificada como clinicamente perceptível, e em relação aos participantes, né, com VHI-10, uma redução de 1,33 no score do AVQI representou uma melhora relevante na percepção da desvantagem vocal, mas isso é um fato percebido, né, pelo paciente. Esse artigo aqui eu coloquei também, é um artigo bem recente, de 2025. Eu não consegui fazer o acesso na íntegra, eu até pedi o envio desse artigo no ResearchGate, mas não deu tempo de acessar. Mas eu quis colocar porque, assim, os estudos também vão iniciando, né, e vão sendo desenvolvidos cada vez mais, usando também as machine learning. E aí, esse estudo, ele foi desenvolvido para avaliar a acurácia diagnóstica do AVQI da medida cepstral na detecção dos distúrbios vocais falantes do inglês americano, comparando os desempenhos tanto do AVQI quanto das cepstrais com modelos de aprendizagem de máquina, e aí eles utilizam esses 4 modelos para fazer essa comparação do desempenho, né, de machine learning com o AVQI e o DSI. Lembrando, gente, que o DSI, lembra daquelas 6 medidas lá do AVQI? Quando a gente acessa o cálculo desse índice, o CPPS, que é a medida cepstral, é a medida mais ponderada nesse cálculo para a determinação do score final do índice. Mas esse estudo, né, fez essa pesquisa aí com 187 participantes, 138 com distúrbios vocais diagnosticados clinicamente e 49 saudáveis. E aí eu fiquei um pouco de dúvida nesse diagnosticados clinicamente, porque como eu não consegui acessar o artigo na íntegra, eu fiquei nessa dúvida de como que foi feito esse diagnóstico clinicamente, se foi pela avaliação perceptiva auditiva, o que foi, né? Mas eu achei importante trazer para a gente ver esse movimento também que está acontecendo. Um artigo realizado com excelentes pesquisadores, né? E utilizou essa tarefa vogal A e fala encadeada. E aí eles rodaram o VoxPlot, o AVQI e a medida cepstral, o CPPS, utilizando o VoxPlot, e realizaram o treinamento dos modelos de machine learning para comparação, que são aqueles 4 modelos que estão no slide anterior. E para
acurácia diagnóstica, eles utilizaram aquela área lá da curva ROC e o teste de Uden, esse índice, né? Que é uma medida estatística utilizada para avaliar essa performance aí de testes diagnósticos, principalmente quando a gente é, sem desvio vocal e com desvio vocal, né? Essas categorias. E aí, como resultado, eles encontraram um ponto de corte do AVQI de 1,54, bem próximo ao ponto de corte estabelecido para o inglês, né? Que eu mostrei lá atrás, 1,17. E o CPPS, um ponto de corte de 14,35 decibéis. E em relação àqueles modelos lá, aqueles 4 modelos de machine learning, uma média geral revelando uma sensibilidade de 89, uma boa sensibilidade, uma especificidade de 55%. E aí, como conclusão, eles verificaram que o CPPS apresentou o melhor equilíbrio entre sensibilidade e especificidade nesse estudo específico, superando o AVQI e quase igualando ao desempenho médio dos modelos de machine learning. E só para lembrar também que o AVQI, como eu falei, tem essa medida dentro dessas 6 medidas que ele utiliza para a emissão do score, e ele apresentou um melhor equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. Então, assim, a gente fica ainda curiosa com algumas coisas, e no final eu vou falar o que eu acho que a gente precisa de ter para avançar nesses estudos aí dos índices. Como conclusão, eles verificaram que o aprendizado de máquina demonstra um grande potencial para auxiliar no diagnóstico dos distúrbios vocais, mas eles precisam se tornar mais generalizáveis, interpretáveis, e a vantagem também do AVQI e do CPPS, que são práticos e acessíveis para o uso clínico. Não adianta também a gente ter um instrumento que é muito maravilhoso, mas que a gente não consegue usar, né? Mas a tecnologia, ela vem para proporcionar cada vez mais avanço e maior contribuição para essas investigações e avaliações. E aí, eu vou falar rapidamente de 3 estudos para um público específico, que são estudos relacionados para pacientes com doença de Parkinson. A gente não tem uma literatura vasta de estudos para esse grupo específico. Os 3 estudos que eu vi são estudos mais recentes, de 2024. E esse aí eu achei interessante, que ele teve como objetivo, né, investigar o AVQI em pacientes com a doença de Parkinson e a disartria hipocinética, falantes do persa, comparando os resultados com controles saudáveis. A língua persa ela é falada em um dos lugares também, que é no Afeganistão. Então, esse estudo foi desenvolvido diretamente para esse público, né? E ele também buscou investigar a associação entre o score do AVQI e a gravidade da doença, utilizando essa escala, que é uma escala de definição da gravidade da doença de Parkinson, e também a severidade da disartria hipocinética. Então, foi um estudo realizado com 30 participantes que apresentavam a doença de Parkinson e a disartria hipocinética, e 30 participantes saudáveis. Eles utilizaram 3 segundos centrais da vogal A, leitura de texto, obtiveram os scores do AVQI no PRAAT, e para a gravidade da doença, como eu falei, eles utilizaram essa escala unificada de avaliação da gravidade da doença de Parkinson. Como resultados, eles verificaram um AVQI significativamente maior nos pacientes com doença de Parkinson, o que era esperado, né, em comparação com os pacientes, os indivíduos saudáveis. E uma correlação positiva significativa também entre o AVQI e a gravidade da doença. E a severidade da disartria hipocinética. Então, o que isso quer dizer, essa correlação positiva? À medida que a doença se agrava, o valor do índice aumenta, apontando, né, um valor maior de alteração da qualidade vocal. Esses outros 2 estudos também
recentes, um de 2024, os dois de 2024, né, com diferenças assim de meses de publicação. Um deles também com a participação do Yuri Marin, e relacionados também à doença de Parkinson. Esse daqui fez uma análise dessa mudança vocal na doença de Parkinson, mas em estágio inicial, e tanto do AVQI quanto do ABI. Então, o que eles fizeram? A detecção dessa alteração na qualidade da voz por meio da utilização dos dois índices. Então, foi um estudo direcionado também com os falantes nativos do finlandês. Eles rodaram, fizeram as gravações das amostras de fala, rodaram o índice, um ano depois, gravaram, rodaram o índice de novo, e o que eles observaram aqui nesses resultados, como o score do AVQI, um aumento do score tanto do AVQI quanto do ABI, e ao longo, né, nesse um ano, com uma mudança significativa observada nesses dois índices, nos scores dos dois índices. E nesse estudo aqui, a gente tem um ensaio clínico que foi realizado também com pacientes da doença de Parkinson, submetidos ao método Lee Silverman com o foco na voz, outros participantes com a doença submetidos ao método Lee Silverman com foco na articulação, e um grupo de indivíduos sem alterações. E aí eles gravaram a voz do antes da intervenção, logo após a intervenção, 6 meses depois da intervenção. E aí eles obtiveram uma melhora significativa, tanto no AVQI quanto na intensidade de voz para o grupo que recebeu a intervenção do método Lee Silverman direcionado à voz. Então, é um estudo interessante. A gente não tem muitos dados e muitas informações ainda específicas em relação a esse tipo de doença neurológica. Então, em quais programas que eu posso obter o AVQI e o ABI? A gente tem principalmente dois programas, que é o PRAAT, e a gente tem um script que faz, isso é um script, né? Um monte de comando do programa PRAAT, que você colocando aqueles dois arquivos de Sustained Vowel e Continuous Speech, a vogal e a contagem de 1 até 11 para o português brasileiro, o script faz uma leitura desses arquivos. Primeira coisa que ele faz, ele extrai os sons vozeados da contagem, concatena com a vogal e faz, na sequência, a análise, né, a extração daquelas 6 medidas acústicas para revelar aquele score dentro daquela escala lá coloridinha que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês. Então, aqui tem um exemplo desse script, tá vendo? Primeiro ele vai passar um filtro nesses arquivos de som. Os sons têm que estar nomeados corretamente como CSSV, senão o script ele não roda, ele dá problema, ele trava, né? Depois ele tem especificamente as partes, como eu falei para vocês, de detecção, extração e concatenação dos segmentos vozeados, né? Do continuous speech depois com a vogal, e assim vai, até revelar o valor do score do AVQI e do ABI também. Temos também o Voxplot, que pode ser, o download pode ser realizado de forma gratuita, ele é super intuitivo. A gente teve recentemente a contribuição do Thiago Cruz, né, nosso colega aqui no GP de Voz, que fez a tradução para o português brasileiro do software. E assim, ele é bem tranquilo de uso. Aqui a gente pode entrar com as informações relacionadas ao sujeito, o exame. Aqui a gente tem um contínuo de fala, a contagem. A gente tem a vogal sustentada. E depois você solicita a análise que aparece dessa maneira. Então a gente tem um tanto de medida que é super importante
com a medida do AVQI e do ABI ao final. E ele ainda mostra essa figura com os índices, o espectrograma e todas as medidas no programinha, né, no software. Aqui, ó, obrigada, Tiago, foi ótimo, que fez a tradução do índice. Também pode ser utilizado para extração dos índices, que fez a tradução do software. Então, vamos de exemplo. Aqui com a minha tela do Praat aberta, 3 segundos centrais da vogal, contagem editada de 1 a 11. Um, dois, três, quatro, cinco, Uma qualidade seis, vocal sete, neutra, né, oito, com o índice nove, apontando 10. para valores tanto do AVQI quanto do ABI dentro do ponto de corte. Um exemplo 2, vogal. Aqui a gente já observa uma alteração na qualidade vocal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O laudo otorrinolaringológico do exame aponta para a presença de micronódulos em terço médio das pregas vocais, fenda glótica em ampulheta discreta. Eu tirei, tá, gente, o som, por questão de exposição, né? Lembrando que é extremamente importante a gente analisar os exames de imagem, o otorrino que vai fazer os diagnósticos e essa descrição da lesão, mas é importante a gente avaliar também o que a gente está vendo nessa prega vocal e, de preferência, com o som. E quando a gente vê essa voz com essa imagem, a gente espera para um índice apontando algum tipo de 2, 3, 4, alteração. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui o AVQI, ponto de corte de 1,33 revela 4,15 e o ABI 4,89. 1, 2, 3, A 4, gente consegue 5, observar 6, 7, essa 8, 9, soprosidade 10. na voz e a alteração geral dessa voz. Um outro exemplo, já está finalizando, de voz masculina, né? Um, dois, Uma voz mais grave. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E da importância do índice fazer a extração desses segmentos sonoros, porque a gente pode observar que aqui tem uma prolongação das fricativas, e as fricativas, se a gente faz uma análise do espectro, né, uma análise acústica de fala, banda larga, para esse som, a gente vai ver um ruído, um chiado em altas frequências, e aí isso poderia, se não houvesse essa extração só de segmento sonoro, considerar esse som poderia produzir um resultado do índice enviesado, porque a gente não tem ruído nesse caso oriundo da glote. Então, a gente vê aqui o exame de videolaringoscopia com um laudo otorrinolaringológico sugerindo normalidade e 2, 3, o 4, índice 5, revelando 6, em valor tanto 7, do AVQI quanto do 8, ABI dentro 9, do 10. esperado. Então, algumas considerações só para a gente concluir, né, e abrir para perguntas, se tiver alguma. Embora sejam instrumentos robustos, existem questões que necessitam ser consideradas para aprimorar a aplicação desses índices. E aí eu incluo também o DSI, que é um índice que tem uma peculiaridade, que como a gente tem a tarefa de vogal A bem fraquinha, a gente tem que calibrar essa tarefa. Então, ele é extremamente interessante para essa avaliação da funcionalidade vocal, mas ele é um pouquinho
eu vou usar uma palavra porque eu acho mesmo, ele é um pouquinho mais chato para fazer a obtenção desse score, mas ele é um índice fenomenal. Coleta das amostras, uma atenção especial aos equipamentos utilizados, um microfone, uma placa de som, um ambiente silencioso. Se não for fazer a coleta numa cabine acústica, que nem sempre é possível, mas num ambiente silencioso e muito cuidado com a coleta. Então, você usa o microfone nessa distância, você usa o microfone nessa distância, você usa o microfone nessa distância, eu já criei um viés aí nessa coleta durante a execução, que eu vou ter valores diferentes, né, do índice. Então, é, eu coloquei aqui dois estudos que eu acho interessante. Esse segundo é mais em relação à calibração para execução do DSI, mas o tipo de microfone, o material utilizado, os equipamentos utilizados são extremamente importantes. Essa questão da adaptação cultural e linguística, então, necessidades de estudos contínuos para garantir aplicabilidade em diferentes populações e idiomas. Então, estudos têm que ser desenvolvidos em populações específicas e em línguas específicas, visto que os pontos de corte dos índices, eles são diferentes. Então, a gente tem línguas, como a gente teve o nosso de 1,33, tem língua que é 3,05, né? E por que que isso pode ter acontecido? Será que os avaliadores brasileiros, como a gente faz uma correlação do índice com o que a gente está ouvindo, a gente tem um critério maior para essa classificação das vozes, né? Então, assim, essa necessidade de estudo contínuo, ela é extremamente importante e uma integração multidimensional. O uso em conjunto com outras avaliações para uma abordagem completa e aprofundada da voz, ele sozinho não vai me dizer nada. E também não existe uma régua. É 1,33, 1,5. Então não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então, essa integração multidimensional é muito importante para o uso responsável desse tipo de recurso. Muito obrigada. Peraí, deixa eu só interromper o compartilhamento, que eu vejo a carinha aí de vocês. Obrigada, Fabiana. Excelente aula e parabéns pelas pesquisas, né? Muitas pesquisas aí sendo É, desenvolvidas, né? Com sua ai, participação também, muito bom. Vamos abrir aqui para as perguntas, os comentários. Eu fiquei um pouquinho curiosa de saber se você tem utilizado no seu trabalho, você está conseguindo fazer alguma aplicação? Como que tô, está isso? tô. É, eu utilizo, né, porque eu É na faço perícia, né? Eu estou falando, é porque a eu falei no perícia. trabalho, mas não contextualizei, né? Sim. Eu acho que assim, a utilização ela é bem interessante, Adriano, tanto na clínica, tanto no monitoramento de algum tipo de intervenção, mesmo que a curto prazo, mesmo que a longo prazo, tomando cuidado para a execução e para que a gente tenha um controle mínimo, né, desse ambiente de gravação, porque senão realmente o ruído externo ele pode impactar no score, né, num resultado. Mas eu tenho sim, é muito interessante porque, como eu escuto muitas vozes, eu já consigo prever, antecipar o que o índice ele vai me mostrar. Então, assim, uma curiosidade muito grande que eu tenho e que eu tinha vontade de desenvolver um estudo é em relação àquela escala daquele estudo que teve, sabe? Onde que fica uma disfonia leve aqui nessa escala? Onde que fica uma disfonia moderada? Mas o meu banco de dados ele não permite a realização desse estudo. Então, assim, eu acho que assim, muita coisa na ciência ela vai avançar também com estudos multicêntricos, sabe? Assim, de fazer junto, porque às vezes a gente fica travado no desenvolvimento, na execução de alguma demanda em decorrência disso. Mas na perícia eu utilizo, sim, utilizo muito, até o estudo do meu pós-doutorado, mas sempre lembrando dessa importância de avaliação multidimensional para não tomar nenhum tipo de decisão pautado só nesse índice, né? E também, porque não é um índice de acurácia de 100%, então, isso daí a gente já tem que ficar atento a isso e também pautado na legislação, que infelizmente a gente não tem como fugir dela. Mesmo, muito bem. Renato?
Eu tô tentando arrumar aqui, eu não sei se eu tô aparecendo. Aliás, Não tá não, mas eu tô te ouvindo bem. agora Ah, sim, é que eu tô no agora deu. celular. É que eu tô no celular, um notebook que tá Agora desligado. deu. Fabiana, muito obrigado. Nossa, eu sempre aprendo tanto com você, absurdamente. E é Obrigada, Renan. toda vez que eu tenho contato com você, enfim, é um aprendizado assim, absurdo. E eu tava lembrando assim, né, dos nossos contatos e também revisando também a sua palestra e também a questão também de usar medidas para vozes saudáveis. Por exemplo, eu usei o CPPS na minha pesquisa porque eram vozes saudáveis, né, também. Então, talvez realmente não fazia sentido usar outras medidas, né? E, eu não sei, tipo assim, eu até morria de medo, assim, das pessoas questionarem, porque eu não usei outras medidas e tal, porque não fazia sentido, né, de usar essas medidas. Eu não sei se eu tô falando besteira também, né, mas não fazia sentido eu usar essas medidas porque eram vozes saudáveis, né? É, E assim, eu tenho visto, assim, até a gente conversa muito com a Ana também, que é muito bom, com o Thiago, né, para trocar umas ideias. A recomendação da ASHA é pelo uso das cepstrais, né? Só que assim, eu acho, pelos estudos que eu venho desenvolvendo, eu penso assim, que a gente não deveria excluir o uso de nenhuma medida, porque eu vejo as medidas a curto prazo, jitter e shimmer, performando muito bem para aquilo que elas deveriam performar. Então, se a gente não tem uma alteração nessa qualidade de voz que é importante, a gente tem um sinal vocal quase periódico, que aqueles ciclos eles vão se repetir, né, ao longo do sinal vocal, por que não usar as medidas a curto prazo? Pode usar cepstral? Pode, mas por que não usar as medidas a curto prazo? Então, assim, sei, eu não acho muito que tem isso, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eu acho que vai depender para que você quer. E eu não acho que também nenhuma medida precisa, tem essa necessidade de exclusão do uso da medida. Mas é uma opinião própria mesmo, assim, individual. entendi. E muito legal também, ô Fabiana, é uma questão assim sensível até, parece simples, mas não é. A questão de lembrar de extrair os segmentos vozeados, que você inclusive pontuou lá atrás comigo, inclusive, essa questão que é tão simples, mas que pode passar batido em muitos casos, eu acho. É uma coisa simples, né? Principalmente no CPPS fala, né? Quando você vai extrair no CPPS fala. Então, por exemplo, tem estudos que vão usar o CPPS vogal com uma frase que é só oral. Olha lá o avião azul, tudo bem, aí você não vai precisar de fazer essa extração de segmento sonoro. A gente tem script para isso, né? Mas, quando você está numa contagem, você tem que extrair, né? Para rodar até mesmo a medida cepstral. Quando você vai rodar o índice, essa parte de extração de segmento somente sonoro já está incluído lá no pacote do script. Então, isso a gente não precisa, né, de fazer, isso já está incluído. Aí é mais apertar o botão mesmo. Inclusive, você e o Thiago são os reis e rainha dos scripts. Eu vou até pedir um pouco mais aí, que eu tenho alguns, mas eu quero alguns mais aí. Pode entrar em contato, que eu estou disponível, viu, Renato? Muito obrigado, Fabiano. Um prazer, como sempre, assistir suas Eu te palestras. agradeço. Vamos ver se a gente coloca para frente os projetos aí, ó, Aí eu né? quero. Tô querendo. Bora. Então tá joia. Abraço. Outro. Mais alguém? Não? Então, Fabiano, muitíssimo obrigada, né, mais uma vez aí pela sua contribuição. Acho que foi um momento de muito aprendizado aí sempre, né? Obrigadão. Agradeço. Um abraço para todo mundo. Eu não sei se todo mundo viu que passou a lista de presença. Então, tá lá no chat para vocês entrarem para quem